Eu nunca pensei que o ronco distante de um caminhão na estrada pudesse ser o som mais solitário do mundo, ecoando no vazio do meu peito como um adeus que nunca termina. Aos 32 anos, eu me via casada com um homem que amava mais as rodas do que os silêncios da nossa casa, e naquela noite de julho, quando o telefone tocou com a voz dele rouca de cansaço, prometendo voltar em 2 semanas, eu soube que o amor que nos unira estava se desfazendo como borracha velha no asfalto. Ele, Pedro, era o tipo de marido que carregava o peso do país nas costas, deixando para trás uma esposa e uma filha de 8 anos que mal se lembrava do cheiro dele. Se você já se sentiu abandonada no próprio lar traindo o que jurou para preencher o vazio, se inscreva agora e fique comigo até o fim dessa história. Porque o que veio depois não foi só o fim de um erro. Foi o começo de um perdão que ainda me salva das noites em claro. A vida com Pedro sempre foi uma estrada sinuosa, cheia de curvas que ele enfrentava sozinho. Casamo-nos jovens, aos 22, num cartório simples em uma cidade do interior de Minas, onde o sol queimava a pele e os sonhos pareciam eternos. Ele era o rapaz de olhos castanhos que me fazia rir com piadas bobas sobre frete e pneus furados, prometendo que um dia trocaria o volante por uma casa com jardim. Mas o trabalho veio primeiro. Caminhoneiro de longa distância, rodando de São Paulo ao norte, dormindo em postos de gasolina com o rádio como companhia. Eu ficava em Belo Horizonte, costurando roupas para fora e cuidando da nossa filha, Mariana, que crescia perguntando: "Papai volta quando?" As visitas dele eram raras. 2 vezes por mês no máximo, trazendo bonecas baratas e abraços que cheiravam a diesel e saudade. "É pelo nosso futuro, amor", ele dizia, beijando minha testa antes de partir, e eu assentia, ignorando o frio que se instalava no quarto vazio. O vizinho, Carlos, apareceu como uma sombra gentil na varanda ao lado. Viúvo de 40 anos, ele era o tipo quieto que regava plantas à noite e acenava com um sorriso tímido toda manhã. Começou com um bom dia casual, depois um café emprestado quando a cafeteira quebrou, e aos poucos conversas sobre o tempo viraram confissões sobre a solidão. "Minha mulher se foi há 3 anos, câncer. A casa fica grande demais para um só", ele murmurou uma tarde, enquanto eu lavava roupa no quintal. Eu ouvi, sentindo o eco das minhas próprias noites em claro, Mariana dormindo sozinha no quarto. Pedro ligava de longe, voz cortada pelo sinal fraco. "Te amo", mas o frete atrasou de novo. O amor dele era real, mas distante, como um farol que pisca sem aquecer. Carlos estava ali, oferecendo um ombro para o choro, um prato de feijão quente e uma noite em que o toque dele preencheu o que Pedro deixava vazio. Foi devagar, como uma chuva fina que molha sem alagar, uma taça de vinho depois de Mariana dormir, uma mão que se demorava no braço, e de repente, eu estava na cama dele, culpada mas viva, sentindo o calor de um corpo que não viajava. "Isso é errado", eu sussurrava no escuro, mas ele respondia com beijos que calavam a voz da razão, e eu me rendia, justificando com o cansaço de ser mãe solteira disfarçada de esposa. Pedro voltava, exausto, e eu o abraçava com o cheiro de Carlos ainda na pele, mentindo com sorrisos forçados. "Saudade sua", ele dizia, e eu respondia o mesmo. Mas por dentro, o arrependimento rastejava como formigas, mordendo pedaços da minha alma. Mariana notava: "Mamãe, você chora quando papai vai embora?" Eu negava, mas o espelho me traía com olheiras que contavam a verdade. A tensão cresceu como uma tempestade se armando no horizonte. Pedro começou a ligar mais. Voz suspeita: "Você parece distante, amor. Tudo bem em casa?" Eu mentia, o coração apertado, enquanto Carlos se tornava rotina. Noites de consolo que viravam vício. Amor que nascia do vazio. Mas o destino, esse roteirista cruel, tinha outros planos. Uma madrugada, o caminhão dele quebrou a 200 quilômetros dali, e ele pegou um ônibus de volta sem avisar, chegando à porta às 3 da manhã. Eu dormia na cama dele, Carlos ao lado, quando a chave girou na fechadura. O grito dele foi como um trovão. "O que é isso?" Mariana acordou chorando no quarto ao lado, e o mundo desabou em fragmentos de lençóis embolados e olhares acusadores. Ele ficou parado na porta, o rosto pálido sob a luz fraca do abajur, olhos indo de mim para Carlos como se não acreditasse no que via. "Pedro, por favor!" Comecei vestindo o hobby com mãos trêmulas, mas ele ergueu a mão, voz baixa e quebrada. "Não diz nada. Eu vi o suficiente." Carlos se vestiu em silêncio,
saindo pela porta dos fundos como um ladrão pego no flagra. E eu me ajoelhei no chão, lágrimas misturando-se à poeira, pedindo perdão que soava vazio. Mariana entrou, olhos grandes de sono e confusão. Papai, o que houve? Ele a pegou no colo, beijando a testa dela, e sussurrou. Nada, filhinha. Vai dormir. Mas na cozinha, horas depois, com café frio entre nós, a tensão explodiu em sussurros furiosos. Como você pôde? Eu ralo na estrada por vocês, ele disse, voz embargada, e eu chorei. Você não está aqui, Pedro. Eu me sinto sozinha há anos. O arrependimento meu era um poço sem fundo. O dele, uma perda que ele não esperava, não da estrada, mas do lar que construíra com suor. Os dias seguintes foram um limbo de silêncios pesados. Ele dormia no sofá. Mariana perguntava por que papai e mamãe não se falavam. E eu me trancava no banheiro, revivendo o erro como um filme ruim em loop. Carlos evitou a casa, deixando bilhetes de desculpas que eu rasgava, culpando-o e me culpando mais. Pedro trabalhava dobrado, partindo mais cedo, mas antes de ir, sentou à mesa uma manhã e disse, voz calma como nunca. Eu pensei em tudo, em te odiar, em levar a Mariana, em vingar com palavras que doem para sempre. Mas eu creio em Deus, amor. Ele me ensinou que o perdão não é fraqueza, é o que nos salva da prisão que a gente mesmo constrói-no. Seus olhos vermelhos de noites sem sono encontraram os meus. E ali, no ar carregado de café e lágrimas, veio o clímax. Ele estendeu a mão, não para bater, mas para unir. Eu te perdoo, mas me perdoa por ter te deixado sozinha. Vamos recomeçar pela ela. Naquele instante, o peso caiu como uma enxurrada, lavando a sujeira do erro. Abracei-o forte, sentindo o cheiro de diesel misturado a amor verdadeiro. E Mariana, espiando da porta, correu para nós, completando o círculo. Não foi fácil. Terapia veio depois. Conversas longas sobre limites e presença. Pedro trocando rotas por empregos locais. Mas o sacrifício dele, largar o orgulho pela família, me ensinou que o amor não é posse, mas escolha diária. Hoje, com Mariana rindo no quintal e Pedro ao lado na mesa, sei que a perda nos quebra, mas o perdão nos reconstrói mais fortes. A lição? Deus não nos pede vingança, Ele nos pede graça. E na graça, encontramos o caminho de volta para casa.